Nos últimos dias foi levantado um debate bem interessante nas redes sociais. E o debate é o seguinte: como seria se Daniel Cormier estivesse ativo hoje, ainda no auge, e fosse o campeão da categoria até 93 quilos, campeão dos meio pesados, que foi a categoria onde ele foi campeão do meio de 2015 até o final de 2018. Mas como é que seria hoje? E se o Cormier fosse campeão hoje? Como é que ele lidaria com Poatan, Jan Blachowicz, Jamal Hill, Magomed Ankalaev? Será que ele conseguiria bater esses nomes que a categoria tem atualmente? Bom, eu gostei desse debate e então resolvi trazer aqui a minha opinião a respeito. E o que pode ser inclusive um novo quadro do canal, uma espécie de What If? Como seria se Cormier tivesse ativo hoje? Como seria uma revanche entre José Aldo e Conor McGregor? What If? Como seria? Mas enfim, hoje eu vou dar minha opinião sobre como seria se Daniel Cormier fosse campeão dos 93 quilos. E galera, eu acho que eu já comentei aqui no canal, mas na minha opinião, Daniel Cormier, nos meio pesados, só fica atrás do Jon Jones. Do ponto de vista técnico, no cartel, nas coisas que ele fez na categoria, na dominância que ele teve na categoria, na minha opinião, o Daniel Cormier foi o segundo maior meio pesado da história do UFC. E o segundo melhor também, só perdendo pro Jon Jones. Mas lógico, a categoria de hoje dos meio pesados tá muito diferente do que na época que o DC foi campeão. São quase 10 anos de diferença. Então eu quero analisar como é que seria o Cormier contra o top 5 atual dos meio pesados. Como seria Cormier contra Alex Poatan, Magomed Ankalaev, Jiri Prochazka, Jamal Hill e Jan Blachowicz, os 5 principais nomes da categoria. Na minha opinião, o Cormier seria favorito contra todos os 5. Na minha opinião, ele conseguiria vencer e por isso eu dividi o vídeo da seguinte forma: peguei esses 5 lutadores e coloquei de baixo pra cima aqueles que têm menos chances de vencer o Cormier e aqueles que teriam mais chances ou até poderiam vencer o DC. Vamos começar falando então daquele do top 5 que tem menos chances de vencer o Daniel Cormier no auge. E esse alguém é Jamal Hill. Olha pessoal, analisando essa luta, como seria Daniel Cormier contra Jamal Hill, considerando que o Cormier estaria no auge, na minha opinião seria jogo rápido. Eu não vejo como Jamal Hill poderia vencer o Daniel Cormier, muito menos no auge, porque eu considero que o DC é superior em praticamente tudo, não só na parte em pé, mas principalmente na luta de chão, na luta agarrada. Acontece que, apesar de não ser um striker, ter base na luta olímpica, o Cormier era muito rápido no boxe. E a grande vantagem dele, além do wrestling, quando ele subiu dos meio pesados pro peso pesado, era justamente a sua velocidade. Até o Jon Jones elogiava a velocidade do Cormier e a capacidade que ele tinha de encurtar a distância mesmo contra adversários bem maiores do que ele. Então eu acho que até no jogo em pé o Cormier poderia superar o Jamal Hill, e no chão nem se fala. Por isso eu acho que seria jogo rápido. Eu acho que o Cormier conseguiria levar melhor em pé, conseguiria botar pra baixo e ali ia finalizar o Jamal Hill ou com uma finalização ou com ground and pound. Jogo rápido. O DC seria favorito na proporção de 85-15, muito favorito. Número 4, Jan Blachowicz. Pois é, na minha opinião, do top 5 atual, o Jan Blachowicz seria o segundo com menos chances de vencer o Daniel Cormier. E eu não quero desmerecer o Blachowicz, mas o encaixe técnico pra ele é péssimo. O polonês é sim superior em pé, tem faixa preta de jiu-jitsu, mas o grande calcanhar de Aquiles dele é a parte defensiva na luta de solo. Toda vez que ele enfrenta um grappler de altíssimo nível, ele é dominado. Toda vez que ele é forçado a adotar a parte defensiva do seu jogo de grappling, ele é dominado. E às vezes contra adversários que nem sequer são da luta agarrada, como foi o caso, por exemplo, da luta dele contra o Alexander Gustafsson. E peguem o que aconteceu quando ele pegou um grappler de altíssimo nível, como o Glover Teixeira. O Glover tirou pra nada, e olha que o Glover tava com 43 anos de idade. E sinceramente eu acho que o Cormier faria algo bem parecido. Eu acho que o Cormier ia botar pra baixo e ia finalizar o Jan Blachowicz lá pro segundo ou terceiro round. O Cormier seria favorito lá pra proporção de 70-30, bem favorito. Número 3, Magomed Ankalaev. Aqui as coisas já ficam interessantes. Já fica uma luta bem mais equilibrada. Eu acho que seria uma luta muito técnica, bem mais técnica do que os adversários anteriores. E é quase certeza que o Ankalaev não poderia utilizar sua luta agarrada, porque ele ia com certeza perder na isometria contra o Cormier. Caso essa luta acontecesse, considerando que o Cormier estaria no auge, eu vejo ele levando uma grande vantagem também na parte em pé, na velocidade. Também acho que o Cormier ia fazer fogo com fogo, ia colocar o Ankalaev na grade, ia tentar fazer aquele jogo de isometria, aquele jogo mais chato que ele fez inclusive contra o Anthony Johnson. No fim, acho que seria uma luta técnica, mais pragmática, mas ainda acho que o Cormier venceria o Magomed Ankalaev. Só que seria uma luta bem mais acirrada e o favoritismo do DC não seria tão grande assim. Eu vejo o Cormier como favorito na proporção de 65-35, por aí. Número 2, Jiri Prochazka. Aí seria uma guerra. Na minha opinião, essa seria talvez a luta mais empolgante do top 5. Eu acho que seria uma mistura
do que a gente viu na luta do Jiri Prochazka contra o Glover Teixeira e também uma mistura da luta entre o Daniel Cormier contra o Alexander Gustafsson. Ia ser aquela luta maluca, o Cormier tentando botar pra baixo, trabalhando boxe, trocação franca, papapá. Da mesma forma que a gente viu um pouco dessas duas coisas nessas duas lutas que eu citei. No fim seria uma guerra, aquela candidata à luta do ano, mas ainda vejo o Cormier vencendo ou por pontos ou por finalização, com uma proporção menor, talvez um 60-40 pro Cormier. E número 1, Alex Poatan. Na minha humilde opinião, Alex Poatan não só seria a luta mais difícil caso o Cormier fosse campeão hoje, como também ele é o que tem mais chances de vencer o DC aqui nessa lista. A gente sabe como o Poatan gosta de pressionar seus adversários para gerar uma reação. Diferente do Adesanya, que ele se coloca, ele vai recuando, esperando o adversário avançar para ele poder jogar o contragolpe, o Poatan não, ele pressiona, coloca o cara encurralado na grade para gerar uma reação no desespero e assim ele trabalhar o contra-ataque. E muitas vezes na luta do Cormier, ele acaba se atrapalhando quando tá recuando, e às vezes fica meio desleixado quando ele fica de costas pra grade. Eu acho que o Poatan poderia aproveitar esses desleixos do Cormier pra poder capitalizar em um golpe mais potente. Sem falar os chutes, a diferença gigante de envergadura e altura, ataques a longa distância. Em pé, o Poatan teria uma larga vantagem contra o Cormier. Mas calma, porque a gente tá falando de Daniel Cormier no auge. O homem que aguentou um soco limpo, um overhand limpo do Anthony Johnson, que também levou uma joelhada do Alexander Gustafsson no queixo e se levantou em segundos. Além de ter um queixo invejável, aguentar muita pancada, o Cormier ele se recupera muito rápido. E quando ele levava knockdown, como por exemplo nessa mãozada que ele tomou do Anthony Johnson, ou a joelhada que ele tomou contra o Gustafsson, ele se levantava rápido e já se levantava agarrando a perna, ele não saía do jogo. E outra coisa, o Poatan também não poderia ficar tão confortável pressionando o Cormier, porque hora ou outra ele podia mudar de nível, entrar em queda, entrar no single leg e colocar o Poatan pra baixo. O centro de gravidade do Cormier é bem mais baixo. E por ele ser menor também, a tentativa de queda é muito mais rápida. E basta um bote do Cormier pra levar o Poatan pro chão. E por mais que o próprio Cormier tenha elogiado a força do Poatan na luta agarrada, a gente tá falando de um dos melhores wrestlers que o UFC já viu. Um cara que arremessava John Jones, Stipe Miocic, Alexander Gustafsson, carregava os caras no ombro e arremessava eles no chão. O Cormier tinha muita força no auge. E uma vez no chão, o território era todo do Cormier. Ele fazia festa. Então, na minha opinião, Daniel Cormier venceria Alex Poatan, o atual campeão da categoria. Mas de todos do top 5, o Poatan é o único que teria chances reais de vencer o Cormier no auge. Acho que o DC seria favorito numa proporção bem mais acirrada, uns 55-45. E dá pra enxergar uma vitória do Poatan nessa luta hipotética. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Gostaram do formato? Gostaram desse debate, desse what if, de uma luta hipotética, de um cenário hipotético? Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários e também sugiram novas lutas, novas situações que a gente pode analisar aqui nesse quadro novo. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.